Hoje é domingo de Pentecostes. Os evangélicos, os protestantes não costumam seguir muito esse ano litúrgico e tudo mais. Nós talvez tenhamos observado isso mais na igreja católica, de onde você veio, de onde você é, não sei. Então nós não temos muita familiaridade com isso. Mas hoje, por exemplo, talvez você não soubesse que hoje é dia de Pentecostes, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então a Páscoa aconteceu dia 1º de abril esse ano. Então hoje é dia 20 de maio. Então 50 dias depois é o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, a origem da palavra no grego quer dizer 50 dias. Ou 50 dias depois. 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa, uma das principais festas dos judeus. Originalmente não era uma festa que nasceu com o cristianismo, não nasceu no Novo Testamento, vem lá do Velho Testamento. Era inicialmente chamado de festa das semanas. Eram 7 semanas, trazendo ofertas ao Senhor. Era a festa da colheita, ou a festa das primícias, aonde todos aqueles que cultivavam traziam como oferta ao Senhor os primeiros frutos de tudo aquilo que eles colhiam, como uma expressão de adoração ao Senhor. Isso acontecia anualmente. No Novo Testamento, no dia de Pentecostes, no domingo de Pentecostes, acontece algo extraordinário. Extraordinário no dia de Pentecostes, que é o nascimento da igreja. É sobre isso que nós vamos falar hoje, o nascimento da igreja. E fala do dia que o Espírito Santo, ele cumprindo a promessa do Velho Testamento, cumprindo a promessa de Jesus, o Espírito Santo vem sobre os discípulos de Jesus. Eles são cheios do Espírito Santo e coisas extraordinárias acontecem. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Nós estamos então hoje terminando uma série de pregações. Nesse período de 50 dias, nós tivemos aí todos os domingos uma pregação a respeito do Espírito Santo. Então o subtítulo dessa série é: da Páscoa vem Espírito Santo, da Páscoa até o Pentecostes. Então esse período de 50 dias falando sobre o Espírito, explicando quem ele é, falando do que ele faz, falando da sua natureza, do seu poder, dos seus dons. E hoje nós vamos falar de como o Espírito Santo quer nos usar para transformar, para transtornar o mundo ao nosso redor. Então nós terminamos a nossa série hoje. E a partir do domingo que vem outras coisas aí. Seguimos aprendendo com Jesus. Mas eu queria te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Enquanto você abre, durante esse período nós tivemos muitas experiências extraordinárias com Deus. Nós tivemos pessoas que se converteram nesse período. Nós tivemos pessoas que se reconciliaram com Deus nesse período. Teve pessoas que foram libertas de opressão e de demônios nesse período. Nós tivemos aqui crianças, e pré-adolescentes pela primeira vez experimentando a presença de Deus. Nós tivemos pessoas que foram curadas nesse período, pelo Senhor. Uma história recente da semana passada, Maurício pregou aqui sobre o Vale dos Ossos Secos, e uma pessoa daqui da igreja leu esse texto para uma pessoa que não conseguia andar, e orando com essa pessoa sofrendo de uma situação complicada. Todas as outras técnicas foram utilizadas e essa pessoa sai andando como se nada tivesse acontecido. Então foram dias extraordinários, que nós tivemos aqui. Mas hoje, o que nós vamos destacar, eu queria que, se você esquecer tudo que eu falar aqui hoje, eu gostaria que uma coisa você se lembrasse: o Espírito Santo, ele não vem para nós exclusivamente. O Espírito Santo vem sobre nós porque nós estamos numa missão, porque nós estamos em ação. Esse é o contexto da vinda do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos dias e o Espírito Santo vem sobre nós para que nós sejamos testemunhas.
Nós vamos ler Atos 2, mas em Atos 1:8 está escrito o seguinte: que nós receberíamos poder para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos, ele segue exatamente essa direção: Jerusalém, Judeia, e eles vão se espalhando. E na minha vida e na sua vida a mesma coisa. O Espírito Santo vem sobre você para que você seja testemunha aonde você está, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua igreja, e que você vai dando passos para fora e vai ampliando a tua influência, e isso vai atingindo outros lugares, outras pessoas, por onde quer que você esteja. É para isso que o Espírito Santo vem sobre nós. Amém? Acabou, gente, a pregação era essa. Então, acabou, é isso aí. Atos 2, nós não vamos ler o capítulo todo. Eu queria, acompanha junto comigo, Atos 2. No início fala, chegando o dia de Pentecostes, você já sabe, 50 dias depois da Páscoa, eles estavam todos reunidos num só lugar. Estavam reunidos ali cerca de 120 discípulos, né, de Jesus, os 11, né, mais outros que estavam ali, a mãe de Jesus, e a galera toda estava lá, 120, aguardando, porque Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E eles não tinham ideia do que isso era, mas eles estavam esperando. Jesus tinha sido morto, ressuscitou, apareceu para eles, né, durante esse período todo, e a ordem era: vocês fiquem aí. Eles estão lá reunidos, e o versículo 2 começa o seguinte: de repente, do nada, eles não sabiam o que ia acontecer, eles não tinham noção do que ia acontecer em seguida. De repente, veio do céu um som, como que de um vento muito forte, e encheu o lugar que eles estavam. Ontem de manhã, acho que foi ontem de manhã, a previsão era de chuva, né, que ia mudar o tempo, realmente mudou e tudo mais. E 6 horas da manhã eu acordei assustado, porque as árvores, elas estavam assim na frente da minha casa, sabe, e o sol estava nascendo, mas estava uma luz legal pra caramba, laranja assim, mas as nuvens escuras e aquele vento incontrolável. Eu não sei como é que isso se manifestou visualmente aqui, mas o fato é que eles estão nesse lugar, e de repente algo como um vento começa a soprar sobre a vida deles. E é interessante porque espírito, no grego pneuma, né, no Velho Testamento, a palavra para espírito é vento também. O vento começa a soprar sobre a vida deles. Vocês já imaginaram se de repente o Espírito fizer isso aqui entre nós? Eu não conheço relatos, né, na história de que tenha sido igual a esse aqui, mas de repente você não está aguardando, você não sabe como, mas o Espírito Santo começa a soprar sobre nós, e soprou sobre eles. Outra coisa aconteceu: eles estavam lá sentados, e eles olhavam uns para os outros e viam línguas, como línguas de fogo, sobre a cabeça um do outro. Eles estão lá nesse lugar, e eles olham um para a cabeça do outro, e tem línguas de fogo sobre a cabeça um do outro. O fogo aí se tornou um símbolo do Espírito Santo. A maioria das igrejas pentecostais tem uma tochinha lá em cima, né? A nossa série, a gente usou também o fogo ali, né? Então nós vamos colocar Viner Piratininga, uma tochinha ali no meio também, né? Viner Piratininga renovada, né? Viner Piratininga cheia do Espírito Santo. Viner Piratininga só poder, né? Ali o fogo do Espírito Santo. Línguas que simbolizam também, de uma certa forma, as línguas que esses caras saíram falando ali. É a próxima coisa que acontece: eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Eles começam a falar na língua das pessoas que estavam visitando Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava cheia de judeus que vieram de várias partes do mundo, de outros lugares, né, do mundo da época. E nesses lugares a língua materna deles era outra. Eles estão lá nessa festa de Pentecostes em Jerusalém, comemorando, e de repente eles começam a ouvir
Eles começam a ouvir louvor e as maravilhas de Deus sendo contadas na sua própria língua. Aleluia. Ah, se eu tivesse uma igreja pentecostal com foguinho no nome, gente. Maravilhoso isso. Eu vi isso acontecer uma vez. Eu e a Érica, em 96, participamos do impacto dos Jogos Olímpicos de Atlanta. E nós estávamos lá junto com equipes missionárias e tal, e numa igreja Wiener, na igreja Wiener de Atlanta, lotado, né? A igreja, mais toda a juventude que estava lá e tal. De repente, no meio do culto, e não é comum isso numa igreja Wiener, você sabe isso, alguém começa a falar em línguas. E essa pessoa começa a falar em línguas do lado de lá, do lado de cá, e do lado de cá, do outro lado, uma pessoa começa a chorar. E ficou lá aquele negócio, o cara fala aqui, o outro chora lá, o cara fala aqui, o cara chora lá. Aí, o que estava acontecendo ali? Aquele cara era de um país lá, do Oriente, que estava visitando lá a Olimpíada. Alguém levou aquele cara para a igreja, sabe? E ele está lá participando desse culto onde ele nunca tinha entrado, e de repente ele começa a ouvir uma pregação do evangelho, de uma pessoa que está na mesma sala que ele, falando na língua dele. Foi a única vez que eu vi isso acontecer. Foi isso que aconteceu lá. Não é isso que acontece no resto do livro de Atos, onde eles simplesmente falam línguas que são comunicação deles com Deus. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E é tão bom quando você ouve a sua língua, né? Eu nessa viagem e outros que eu e a Érica fizemos, é legal quando você está assim, de repente você ouve português. Peraí, tem um brasileiro aqui. Às vezes você ouve umas coisas engraçadas, né? A pessoa passa assim, fala, preciso fazer xixi agora, porque eu não sei onde que é. Se ela soubesse que eu estou escutando, que eu estou entendendo que ela está falando, eu ia falar que ia fazer xixi agora, né? Enfim, e vão conversando, e você ouve, é a sua língua. O português, ele soa assim, e você ouve aquilo, uau! Que bom, que familiar. E foi isso que aconteceu nesse dia, quando várias pessoas de vários lugares começam a ouvir esses caras falarem nas suas próprias línguas. Eles são judeus que vieram de várias nações e estão ali reunidos naquele lugar. Outra coisa que acontece quando eles estão ali, que não é descrito em detalhes, mas é uma atitude festiva, ou uma atitude fora do comum que esses caras começam a ter, a ponto das pessoas acharem que eles tinham bebido vinho demais, que eles estavam bêbados. Você tem um tio bêbado na sua família? Alguém, ou talvez você seja o bêbado da sua família, mas é esquisito, né? Eu não vou imitar aqui, tá? Né? Então é esquisito. Tem uma coisa meio característica do bêbado, né? Então imagina, não sei o que está acontecendo. Esses caras estão numa atitude de bebum lá. Eles estão festejando, celebrando, e a coisa está rolando. E aí acontece, o único trecho que eu gostaria de ler com você agora. Eu estou comandando isso. Eu que mando aqui? Esse aí. No Atos 2, no versículo 14, fala: então Pedro levantou-se. Ou então, talvez na sua versão está escrito, ou se pôs de pé, ou pondo-se de pé, Pedro. No meio dessa situação toda, o vento sopra, línguas de fogo, os caras estão ouvindo as coisas na língua deles, o pessoal começa a ser tocado, aquelas pessoas começam a ser tocadas. Nesse contexto, Pedro se levanta. Esse Pedro que se levantou é o mesmo Pedro que 50 dias antes tinha negado Jesus. Tinha sido o mesmo cara que, quando Jesus foi preso, ele se escondeu, torcendo para não haver uma delação premiada, porque ele ia rodar, né? Então ele se escondeu. E os caras falaram: você está com ele? Não, Jesus tinha predito que ele ia fazer isso. Naquela noite ele ia negar Jesus 3 vezes, e 3 vezes ele se acovardou. Ele andou com Jesus 3 anos. Ele viu milagres.
Alguns dizem que ele fez isso porque Jesus tinha curado a sogra dele, mas é pura especulação, né? Ele viu a sogra dele ser curada, né? Ele viu os milagres, ele viu a pesca maravilhosa, né? Ele era um dos principais atores ali daquele momento, onde uma pesca, né, que arrebentou as redes. Ele viu os paralíticos andarem, ele viu os cegos sendo curados, ele viu Jesus andar sobre o mar. Pedro andou sobre o mar, cara. Ele andou sobre o mar. Essa mesma pessoa se acovardou quando a prisão de Jesus, né? Quando os soldados romanos se aproximam, ele ainda tenta uma atitude meio dele lá e corta a orelha de um cara lá. Eu não acho que era a orelha que ele queria cortar, né? Mas foi a orelha que rodou. Mas depois ele se esconde, ele se omite, ele some. Aí ele está nessa sala e o Espírito Santo vem sobre ele e ele se coloca de pé. Aleluia. Ele se coloca de pé, ele sai de onde ele estava, ele sai da sua covardia, ele sai do seu medo, ele sai da sua timidez, ele sai da sua condição, né, de vítima, ele sai da sua posição de fugitivo. Ele se coloca em pé, e quando ele se coloca em pé, ele começa a pregar para aquela multidão de pessoas que tinha acabado de ouvir as maravilhas de Deus na sua própria. Isso aqui são as línguas, tá? Quando eu fizer assim, língua, tá? Aí se eu orar com você, fizer assim com a mão, você ora em língua. O que você acha? Vamos ver se funciona aqui. Não funcionou. Esquece. Eles estão lá e ele começa a pregar. E uma das primeiras coisas que ele fala é o seguinte: eles não estão bêbados. Eles não estão bêbados. Tem uma coisa muito maior acontecendo com eles ali. Aí no versículo 15 ele fala: o que está acontecendo com eles é aquilo que foi predito pelo profeta Joel 600, 700 anos antes. Foi predito que isso ia acontecer. Estava escrito que isso ia acontecer. Ele fala para aqueles judeus que estão ali o seguinte: um outro judeu chamado Joel, um outro judeu como vocês, profeta, né, que vocês leem, que vocês recebem, né, como palavra de Deus, ele falou que um dia isso ia acontecer. Versículo 17: nos últimos dias. Então ali eram os últimos dias. Ali começaram os últimos dias. Quando Jesus sobe, né? Ele sobe aos céus, o Espírito Santo desce, começam os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias desde aquele momento. Nos últimos dias, diz o Senhor, é o que está escrito, diz Deus, está escrito em Joel: eu vou derramar do meu Espírito. Então Deus prometeu que Ele ia fazer isso. E talvez você não seja familiar com a grande mudança que acontece aqui, mas a regra do jogo muda completamente aqui agora. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre o profeta, sobre ele, e ele profetizava para o povo e o povo ouvia. Mas o Espírito não vinha sobre todos, vinha sobre ele, vinha sobre o rei, vinha sobre o juiz. Mas o povo não, o Espírito estava sobre ele, sobre o líder, né? O ungido do Senhor, né? Ele via a palavra sobre ele e ele profetizava, e ele fazia as coisas e o povo assistia. Agora a promessa é o seguinte: isso vai acontecer, que agora eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Mudou completamente o jogo aqui agora. Agora é o seguinte: todo mundo pode jogar, todo mundo pode participar. E o Espírito Santo vem inicialmente sobre esse grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas desqualificadas, que é um grupo de pessoas comuns, que é um grupo de pessoas que um era cobrador de impostos,
né? O outro não acreditava muito naquilo que Jesus falava. Ali está a família de Jesus. Pessoas comuns, pessoas desconhecidas, pessoas que não tinham grandes habilidades, uma grande reputação. Sobre eles o Espírito Santo vem. O Espírito Santo desce sobre eles. A promessa é que o Espírito vai vir sobre todos, né? Vai derramar sobre todos, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos, sobre as servas, e todos eles profetizarão. Aleluia. O Espírito Santo vai vir sobre todos, e está acontecendo, é isso. Pedro está falando, galera, aconteceu, chegou o dia, chegou, a promessa cumpriu, é isso que está rolando. Eles não estão bêbados, eles estão cheios de Deus, eles estão cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia vir sobre todos. E então o Espírito Santo quer vir sobre vocês também. Ele vai vir sobre todos nós. E aí nós vamos sair daqui, nós vamos profetizar, nós vamos testemunhar. E nós vamos em Jerusalém, de Jerusalém nós vamos para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vem sobre essas pessoas nesse contexto. O Espírito Santo fala, agora vocês fiquem nessa sala orando aí, olhando para a língua de fogo na cabeça um do outro, né? E aproveitando essa brisa do Espírito, e fiquem nessa sala até que vocês enjoem disso. Não, vocês foram cheios do Espírito, agora vocês vão. E Pedro se levanta e começa a fazer isso, e começa a proclamar. E ele fala para aquelas pessoas: todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Ele começa a dizer para aquelas pessoas o seguinte: não é o teu sangue judeu que te salva, não são as suas boas obras, não são as suas esmolas, não é a sua reputação, não é a sua hereditariedade, a sua família, o seu nome, não, aquele que crê vai ser salvo. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é vai para a igreja, é creia em Jesus. A mensagem do Evangelho não é seja uma pessoa boazinha, é creia em Jesus. A mensagem do Evangelho não é dê o seu dízimo, é creia em Jesus. Creia em Jesus. E eles estão ali diante dessa pregação, e a pregação de Pedro toma a maior parte aqui desse capítulo. Chega lá no versículo 37, depois que Pedro acaba de pregar. Pô, um dia eu queria que acontecesse comigo também, cara. Termina a pregação. Aqui às vezes nem termina a pregação, nem já está saindo e vai embora, cara. É chato isso. Pô, Pedro prega, olha o que vai rolar aqui. Eu estou pregando aqui, o cara levanta e vai embora, velho. Nem dá tchau. Podia até chegar ali na porta e falar tchau. A galera vai embora. Quando aqui, só uma reclamaçãozinha básica. Aí está aqui ele acabou de pregar. A hora que ele acabou de pregar, as pessoas olham para ele e falam: e agora? O que é que eu faço? Olha que interessante. E agora? O que é que eu faço? Saúde. O que é que eu faço? Assim, não é sair da pregação. Pô, que palavra, hein, meu? Pô, Pedro arrebentou. É o mesmo Pedro? É aquele lá. Rapaz, que palavra. Você viu? Teologicamente correta. Pregou lá 3 pontos, introdução, 3 pontos, conclusão. Você viu os termos que ele usou? Você viu a teologia que ele usou? Você viu a base que ele usou? Você viu como ele estava citando esse autor, aquele autor, aquele autor? Que construção, que coisa maravilhosa, que slides maravilhosos, que roupa bacana, que impostação de voz. As pessoas saíram dali com essa impressão. Eles olharam para Pedro e falaram: e agora, Pedro? O que eu faço? E a resposta de Pedro para eles é o seguinte: arrependa-se, seja batizado, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Ele estava falando com judeus. Ele estava falando com caras que foram lá no templo quando eram garotinhos, lá foram circuncidados. Eles tinham nomes bíblicos. Eles conheciam as histórias da Bíblia, do Velho Testamento, né? Eles faziam os seus... Eles estavam lá na festa de Pentecostes, cara. Eles não estavam no rodeio. Eles estavam na festa de Pentecostes. Esses caras aqui. Ou seja, é uma galera comprometida com a religião, né? Estão lá.
E ele fala para essas pessoas que já são judeus: vocês precisam se arrepender, porque o Evangelho nos convida não para a religião, não para o culto de domingo. Ele nos convida para mudar a nossa vida. A palavra arrependimento aqui é metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Você conhece o Evangelho? Você sabe o que Jesus fez? Você entende o que está acontecendo aqui? Agora o que você precisa fazer é mudar a direção da sua vida em direção ao Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E não é, eu menti, eu sou corintiano, essas coisas básicas, né, que são um pecado aí. Não, eles estão assim, você se arrepender da sua condição de pecador, da sua vida longe de Deus. E agora você redireciona a sua vida. A fé cristã é a respeito de você redirecionar a sua vida. Não é a respeito de perfeição, não é a respeito de conformação, de repetição. Não, é a respeito de transformação. Você começa, você redireciona a sua vida. Você já não faz negócios como você fazia mais. Você não trata a sua esposa como você tratava antes. Você não trata seus filhos como você tratava antes. Você não trata dinheiro da mesma forma. Você não trata sociedade. Você não trata problemas sociais. Você não trata nada do mesmo jeito. Você não trata o seu próprio corpo da mesma forma. Porque agora, arrependimento, redirecionamento. Arrependam-se, mudem de vida, mudem de direção. Sejam batizados. Esses caras já tinham sido circuncidados. Esses caras já tinham sido feito o bar mitzvah deles. Esses caras já estavam fazendo todas as festas lá. Ou seja, eles já tinham uma vida religiosa. O que Pedro está propondo aqui não é mais uma festa, não é mais uma ação religiosa. Vocês precisam agora mergulhar sua vida em Deus. Batismo, mergulhar, simbolizada pela água, né? De você entrar na água. É isso que o batismo simboliza para nós. Aqueles que, deixa para lá, é uma longa história, mas enfim, aqueles que se tornavam judeus, um dos rituais era que eles eram mergulhados na água, para que possam mergulhar a vida deles em Deus, no Deus dos judeus. Então o convite é esse que é o batismo. Nós vamos ter batismo agora, no final do mês de junho. Tem gente aí que está numa sala, sendo preparada, instruída, orientada a respeito do que isso significa e tal. Se você não está lá na sala ainda, não sei se eu vou conseguir dar um jeito nisso aí para você e tal, falar com o Maurício e tal, mas enfim, depois a gente conversa, tá? Mas batismo, pessoas decididas a mergulhar sua vida em Jesus. Vocês vão ser batizados, que simboliza morrer para uma velha vida e ressuscitar para uma nova vida, que é o significado do batismo. Paulo explica lá na frente. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Fala para os caras receberam ali, agora vocês podem receber também. O vento soprou lá, vai soprar em vocês também. Sabe, eles falaram lá em outras línguas, vocês podem falar também. O Pedro era o cara lá, agora Deus transformou, você também Deus pode transformar. O Espírito Santo pode vir sobre você. Gente, não sei, talvez a gente está tão familiarizado com isso que acho que perdeu um pouco o sentido, o significado, a riqueza disso. O que ele está falando aqui é o seguinte: se vocês fizerem, se vocês ressignificarem, redirecionarem a sua vida desse jeito, o Espírito Santo vai vir, ele vai morar dentro de você. Porque era isso que estava acontecendo agora. O Espírito Santo vai vir e vai morar dentro de vocês. Vocês não vão depender do Espírito Santo do líder mais. Vocês não vão depender do cara que é cheio. Você vai ser cheio. O Espírito Santo vai vir sobre você. Se eu tivesse uma igreja pentecostal agora. Rodrigão ia sair num sapatinho de fogo aqui, Rodrigo. Você nem sabe o que eu estou falando, né? Tá bom. É isso que vai acontecer. E ele fala, essa promessa está escrito lá no versículo 39. E essa promessa é para vocês, para os seus filhos
e para todos aqueles que vão estar lá em Piratininga, gente. Para todos que estão longe. Nós estamos longe pra caramba disso aqui, né? Longe quanto o Senhor vier a chamar para nós. Você também vai se arrepender, você vai se batizar e o Espírito Santo vai vir sobre você. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Todos aqueles que o Senhor chamar. Aí vem a parte que me deixa constrangido aqui. No versículo 41. E aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia. E houve um acréscimo de 3.000 pessoas, cara. Glória a Deus. Se Pedro prega em Piratininga, se ele faz essa série aqui em Piratininga, tem que emprestar gente de Bauru, de Duartina, de Agudo, que acabou, né? 3.000. E assim, dizem os estudiosos que os homens, as mulheres não eram contadas. Sempre tem mais mulher, então esse número aqui pode ser muito maior do que isso. Essas pessoas ficam. E o que acontece com eles? Eles voltam para casa e viveram felizes para sempre, né? O que aconteceu com essas 3.000 pessoas que foram batizadas? Já pensou batizar 3.000 pessoas num dia só, né? As pessoas foram batizadas, o que acontece com ele? Aí vem o meu texto preferido das Escrituras, o 42 até o 47, Atos 2, 42 e 47, a descrição da vida da igreja. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eles se dedicavam à palavra, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao louvor, eles se dedicavam à missão aonde eles estavam. Resumidamente, a adoração, a comunhão, a palavra de Deus e a missão, e alcançar outras pessoas. E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Essas pessoas eram desse jeito. Não era por causa do nome da igreja que eles tinham, não era por causa da música que eles cantavam, não era por causa do Instagram que eles tinham, não era por causa do Facebook, não era por causa da mídia social, não era por causa da sua grande capacidade de comunicação. Não, essa igreja eles não tinham nada disso. Essa igreja era desse jeito porque eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou essa igreja. Foi o Espírito Santo que fez. Então, gente, isso aqui era só a introdução da pregação. Alguém tem um relógio aí? Que horas são aí? 11h10. Vai dar. Então, eles se tornaram. Então, nós vimos aqui agora o cumprimento da promessa do Velho Testamento, a descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Dia de Pentecostes. É isso que nós celebramos hoje. É isso que nós celebramos. Mas nós não só celebramos isso, olhando para trás e falando, que bom para eles. Não, nós olhamos para isso, porque hoje a promessa é para nós também. A promessa é para mim e para você. Aí eu vou deixar na tela essa expressão, e Pedro levantou-se, porque eu acredito que esse é o convite de Deus para mim e para você também. Para que eu e você nos levantemos. Por causa do arrependimento, por causa do compromisso expressado com o Senhor, por causa do Espírito Santo que vem sobre nós, nós não vamos conseguir ficar sentado. Nós não vamos conseguir ficar alienado. Nós não vamos conseguir ser simplesmente curtidores das fotos lá que vão na mídia social. Não, eu quero estar na foto também. Eu quero estar lá junto. Eu quero estar fazendo. Eu quero participar. Eu quero me envolver. Esse é o chamado para essa igreja. E eles saem dali e o evangelho começa a se espalhar. E o evangelho chega aos confins da terra. Chega em Piratininga. Chega aqui. Chegou lá em Belford Roxo, onde esse cidadão aqui, o César, mora. Chegou lá. Aleluia. Chegou em Belford Roxo. Chegou aqui em Piratininga, chegou em Agudos, eles obedeceram, e eles saíram cheios do Espírito Santo. Eles foram, e eles foram uma influência do reino de Deus. Esses caras morreram por causa dessa mensagem, foram perseguidos, não foi fácil, foram perseguidos, foram mortos, foram crucificados, foram queimados vivos, eles
foram cheios de Deus e a vida deles agora pertence. Parece que a gente ouve essa história, parece uma história de filme, parece que isso é ficção, né? Isso é fantasia, cara, isso não tem nada a ver com a gente. E eu digo para você, o Senhor quer que você se levante hoje. O Senhor quer encher você do Espírito Santo hoje, para que ao seu redor, embora ao seu redor as pessoas estejam alienadas de Deus, embora ao seu redor haja maldade, haja discriminação, haja violência, haja qualquer coisa, Deus chamou para nesse lugar aonde você está, você se levantar. Você se levantar e você proclamar o Evangelho do Senhor, e você demonstrar o Evangelho do Senhor através da sua vida, através da sua oração, através da sua presença, através da sua mão estendida, através da sua ajuda, através de quem você é. Esse é o chamado da igreja. Nós não fomos chamados para assistir cultos, nós somos chamados para entrar, né? Ouvir, ser abastecido, e nós sairmos lá para fora, e nós fazemos diferença lá fora. Duas coisas que John Wimber, fundador da Vineyard, falava. Uma delas era o seguinte: algumas pessoas procuraram ele e falavam assim: John, eu estou cansado de ouvir papinha, eu quero comida sólida. Eu quero profundidade nesse ensino, nessas coisas. E muitas dessas pessoas, o que elas estão buscando: eu quero saber quantas asas esse anjo tem, né? Eu quero saber a cor da cortina do tabernáculo, a textura desse negócio. Bacana você saber dessas coisas. Mas aí o John me respondeu para ele: a comida sólida está na rua, a carne está na rua. Você quer comida sólida, você quer aprender de forma sólida, põe os pés para fora e começa a falar daquilo que você já sabe. Porque vai chegar uma hora que você está na frente de uma pessoa e ela faz uma pergunta e você não tem a resposta. Aí você tem que voltar e você tem que estudar e você tem que aprender. Aí você está diante de uma pessoa e a pessoa está doente, e aí você não sabe o que fazer e o Tony não está por perto. Quem é que vai orar por essa pessoa agora? É você. Mas eu nunca orei. Você vai estender a sua mão e você vai aprender. Você vai estar diante de uma situação e uma pessoa vai estar possuída por demônios na sua frente, você não sabe o que fazer. Você vai botar a sua mão e você vai aprender. Uma pessoa está passando por necessidade, você não sabe como ajudar, o Senhor vai te ensinar. Você vai estar dentro da sua faculdade, você vai estar dentro do seu trabalho, e quando você decidir ser uma testemunha de Jesus onde você está, você vai precisar de carne. O Espírito Santo vai estar com você, porque a promessa de Jesus em Mateus 28 é o seguinte: façam isso e eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Então assim, você quer experimentar carne, você quer experimentar profundidade, você quer experimentar a razão dessa nossa fé, comece a praticar isso do lado de fora, e você vai experimentar. Outra coisa que John Wimber falava, que a igreja não é só a respeito do ajuntamento, mas ela é a respeito do espalhamento. Igreja não é a respeito só da gente se juntar. E é muito bom se juntar, gente. Como é bom chegar. Hoje eu achei que não vi ninguém aqui de manhã. Aliás, 10 horas, vocês chegaram atrasados pra caramba. 10 horas tinha meia dúzia de gato pingado aqui, né? E um pouquinho, gente. O Joel ficou até chateado aqui para começar. Aí vocês foram chegando. Que gostoso, que bom que vocês vieram, mesmo atrasados, né? Então, que bom estar aqui, que bom grupo caseiro, que bom encontrar gente durante a semana. Nessa semana um grupo caseiro lá do Márcio reuniu do lado da minha casa. Eu estava ali, gente, eu senti o aroma da reunião deles. Churrasco que estava fazendo, do lado da minha casa, do outro lado do muro. Eu conheço esse perfume, né? Já tinham me convidado, né? E eu peguei, esperei terminar o culto, né? Terminar as orações, aquela coisa dos crentes lá. A hora que terminou, eu fui lá comer um churrasco com ele, bater papo e tal, foi bom demais e tal. Como é bom encontrar aquele povo lá, né?
Como é bom encontrar. Terça-feira nós estamos juntando 3 grupos que no último ano eu comecei junto com outros irmãos, que nós vamos um curso de casais, né, que nós estamos experimentando para vocês, nós vamos oferecer no segundo semestre. Que bom encontrar todo mundo aqui, né, e estar um com o outro. Quinta-feira tem um curso de Conhecendo a Vida, tem 22 pessoas se tornando membros da igreja aqui, né? Então na quinta-feira estamos juntos aqui. Essa reunião foi comprida pra caramba, nossa conversa esquisita lá. Então que gostoso estar aqui com esse pessoal. Mas igreja não é só a respeito de se reunir. A igreja é a respeito de se espalhar. Porque a ordem de Jesus foi: vão. É para isso que nós somos chamados. E algumas coisas que eu queria deixar a respeito dessa nossa saída. Primeira coisa, a nossa pregação tem que ser mais do que palavras. De palavras, esse mundo está cheio. Sabe, de conversa, esse mundo está lotado. Televisão está cheia, internet está cheia. A gente não sabe, tem que escolher o que a gente ouve, de tanta coisa que estão falando. Tá? O nosso discurso, isso é o que está escrito lá em 1 Coríntios 2, 4, 5. Paulo fala que a nossa palavra, que a nossa pregação não seja só palavras, mas manifestação de poder. Amém? Manifestação de poder no sentido de que não seja só discurso, seja a vida mudada na frente das pessoas, tá? E que seja poder de você proclamar a palavra de Deus com autoridade para as pessoas, porque você acredita mesmo, porque isso é do fundo do teu coração. Tem muitas formas de explicar isso, mas que você tenha autoridade e poder para quando precisar exercitar esse poder, orando por um enfermo, expulsando um demônio, ou contraditando, né, algo que é mentira, né, e que está escravizando uma pessoa. Você vai estar lá, que seja manifestação de poder, que a sua presença ali possa manifestar não só as palavras, mas demonstração. Outra coisa, o Espírito Santo intercede conosco. Está escrito em Romanos 8, 26. O Espírito Santo, que nós falamos tanto, né, ele não está alienado da sua vida, do que está acontecendo ao seu redor. Eu sei que você está sofrendo por causa da situação de alguém que você quer ajudar, de alguém que você quer evangelizar, de alguém que você quer trazer para Deus, de alguém que você quer ver curado e tudo mais. Eu queria lembrar você que o Espírito Santo intercede junto com a gente, porque nós não sabemos como orar direito, né? Nós não sabemos. Ou seja, o Espírito Santo sente com a gente, o Espírito Santo se envolve com a gente. Ir na direção das pessoas não é convencer Deus a querer dar uma força. Ele quer, ele deseja, ele tá pronto para isso. As mãos de Deus estão estendidas. O Espírito Santo nos ajuda, ele intercede. Ele dentro de nós nos conduz e nos mobiliza e nos redireciona para isso. Terceira coisa, ele nos preparou. Ele nos criou e nos preparou para fazer determinadas coisas. Efésios 2,10 fala que nós somos criação de Deus. A palavra lá é poema, né? Que nós conhecemos como poema. No original quer dizer poema. Nós somos uma obra de arte de Deus. Você é uma obra de arte de Deus. Quem você é, os dons que você tem, as habilidades que você tem, quem você é, isso você não é um acidente. Você é criação de Deus. E Deus colocou coisas em você para que você pratique as obras que Ele planejou que você pratique. Isso não é lindo, gente? Não é maravilhoso você pensar que você é quem você é, do jeito que você é, porque Deus te criou assim, e Ele quer te usar desse jeito. Ele não quer que você seja igual ao outro, sabe? Você não precisa ser igual ao outro. Você, aliás, não seja igual ao outro, por favor. Não seja igual ao outro, seja você, do jeito que você é. Sabe, com as características e os dons, e Deus quer usar essa pessoa. Para Deus te usar, você não precisa ser igual ao fulano de tal. É fato que no começo da nossa caminhada com Deus, nós temos os nossos heróis da fé, né? E você quer ser igual a eles e falar igual a eles. Eu lembro, por exemplo, quando eu conheci o Gregório, eu queria falar com sotaque de americano também. Eu achava super legal o Gregório pregar. Ele fez meu casamento, era um grande amigo nosso e tal, está com o Senhor agora, fez diferença. Ele pregava, ele tinha o sotaque. Nós estamos aqui na presença de Deus, cara. Eu achava isso maravilhoso. Eu dei umas arriscadas, sabe? Eu também cheguei em alguns lugares lá, falei, vai rolar. Nós estamos aqui na presença, e os caras davam risada e não rolava nada.
Então assim, é fato, você dá umas imitadas, né? Você não sabe fazer o negócio direito, você faz igual o outro lá. Mas à medida que você ganha confiança, seja você. Seja quem você é. Porque Deus preparou coisas que Ele quer fazer através de você. E não através de outro. Através de você. Gente, que lindo isso. Tem coisas que Deus vai fazer através de você. Porque Ele deu para você os dons, as habilidades, as características para que aquilo lá aconteça. Seja você mesmo. Se eu estivesse naquelas igrejas que o pastor fala, vira para o teu irmão agora e fala para ele, seja você mesmo. Eu não vou fazer isso com você, tá bom? Dá uma vontade. Quarta coisa, Ele vai ensinar para a gente o que é que nós vamos dizer. Lucas 2, de 11 e 12 fala, vocês vão estar diante de autoridades, vocês vão estar diante de governo, e o Espírito Santo, e Deus vai dar para você as palavras na sua boca. Ele vai dar as respostas para você. Gente, isso olha que confortante que isso é. Quando você estiver lá, quando você estiver diante da pessoa, quando você estiver diante da situação, quando você estiver se expondo dessa forma, se levantando dessa forma, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente, no seu círculo social, quando você precisar, Deus vai colocar as palavras na sua boca. E você vai dizê-las. E o Senhor vai convencer, porque é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo, não é você. É Ele que convence. Ele está envolvido. A última coisa, o Espírito vai mostrar para você o que é que você tem que fazer. Eu queria que você entendesse que a missão que a gente sempre fala, ela não é nossa. A missão não é da igreja. A missão é de Deus. É a missio Dei, a missão de Deus. É Ele que está nessa missão. E Ele nos convida para estar juntos. Eu lembro que eu assisti com as crianças um filme chamado Escola de Heróis. Vocês já viram? Ninguém? E lá assim, tem o herói e tem o ajudante. Então você entra na Escola de Heróis, você passa por um teste para saber se você é herói ou se você é ajudante. Ou você vai ser o Batman ou você vai ser o Robin, né? É mais ou menos isso. E aí tem aquela dinâmica toda de ser. Eu queria dizer para você o seguinte: o herói é o Senhor, nós somos os ajudantes. Ele é o herói, Ele é que tem poder, Ele é que tem autoridade, Ele que quer converter o homem, Ele quer ajudar a pessoa, Ele quer transformar o mundo. Nós somos ajudantes, nós somos aprendizes, nós estamos observando. E esse texto de João 5 fala que Jesus só podia fazer aquilo que Ele viu o Pai fazendo. O Pai faz, Ele mostra para mim, eu faço também. Aí Ele vira para os discípulos e fala, sabe de uma coisa? O Pai ama vocês também. Ele também vai mostrar para vocês o que Ele está fazendo, e vocês vão fazer coisas maiores. Olha que promessa. O Pai vai mostrar para você o que você tem que fazer. Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. Ele vai direcionar você. E isso é a grande aventura da vida cristã, porque aparentemente nós nunca saímos com todas as informações, nós nunca saímos com todos os recursos. Pedro não fez um curso de andar sobre a água antes de dar os primeiros passos. Os discípulos, antes de multiplicar os pães, eles nunca tinham multiplicado bolachinha lá no café, eles nunca tinham feito aquilo. Aí você dá um passo de fé e o Senhor vem. E Ele multiplica os pães e os peixes, e Ele faz você andar sobre a água. A nossa atitude precisa ser uma atitude de fé, de nós darmos o primeiro passo, de nós irmos na direção, e o Senhor vem sobre nós. Que horas são agora? 26? Tá bom, agora já não vai dar mais tempo. Pedro se levantou. Pedro se levantou. Agora é a sua vez. Pedro se levantou. Agora é a sua vez.
a sua vez. Amém. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Amém. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Diga isso, Senhor. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Agora é a hora de eu me levantar. Agora é a hora de eu crer. Agora é a hora de eu me arrepender. Agora é a hora de eu ser batizado. Agora é a hora de eu ser cheio do Espírito Santo. Agora é a hora de eu levantar abrir a minha boca e proclamar o Evangelho. Agora é a minha vez de estender as mãos e ver os demônios sendo expulsos. Agora é a minha vez de estender a minha mão e ver pessoas sendo curadas. Agora é a minha vez de ajudar o necessitado, de ajudar o empobrecido. Agora é a minha vez de levantar as mãos e adorar o Senhor. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez de andar junto com esse povo, de andar junto com essa gente, de colar nessas pessoas, de aprender com eles, de ouvir com eles, de receber a oração deles. Agora é a minha vez de ser cheio do Espírito Santo. Agora é a minha vez de ser igreja do Senhor. Agora é a minha vez de ir lá fora e ser um testemunho vivo do Senhor. Agora é a minha vez de proclamar o Evangelho para as pessoas que estão perto de mim. Agora é a minha vez de ver milagres acontecerem. Agora é a minha vez de permanecer firme quando os milagres não acontecerem. Agora é a minha vez de dar minha vida pelo Senhor, de dar minha vida pelo Evangelho. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. E por isso nós clamamos: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós assim como o Senhor veio sobre Pedro. Assim como o Senhor veio sobre João. Assim como o Senhor veio sobre Lucas. Assim como o Senhor veio sobre aquelas pessoas. Vem sobre nós, Senhor. Enche-nos de poder. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós. Não para nós mesmos, mas para o mundo que está lá fora esperando a gente.